A violência urbana é um dos assuntos que mais preocupam os brasileiros. Além dos crimes que podem acontecer nas ruas, muitas pessoas convivem com medo no próprio local de trabalho. Esse é o tema do nosso quadro de hoje. Detector de metais, câmeras, cerca elétrica, segurança 24 horas. Mecanismos que a sociedade tem usado para se proteger da onda de crimes. Existe dentro da lei onde você possa demonstrar a necessidade daquele segurança armado naquele local, ou seja, banco, posto de combustível. Existe sempre o local que há necessidade do emprego da arma no local. Tem local que não vê a necessidade, sim, há mais atenção, rádio de comunicação, uma coisa paralela com isso. A violência em shoppings e comércios de rua assusta cada vez mais a população. No Brasil, só este ano, foram registrados 30 assaltos a joalherias. Mas não são apenas as peças de alto valor que estão na mira dos bandidos. Nesta avenida, localizada em uma área nobre de Brasília, 2 jovens, um deles armado, renderam os funcionários quando se preparavam para fechar as portas da loja. Além de agredir o dono do estabelecimento, eles jogaram thinner nos funcionários e ameaçaram pôr fogo. O motivo? Eles queriam mais dinheiro do que havia no caixa. Nos postos de gasolina do Distrito Federal, a situação é ainda mais grave. No primeiro semestre deste ano, já foram registrados mais de 400 assaltos. Além de trabalharem com medo, em casos de roubos, os frentistas são obrigados a arcar com os prejuízos. Isso quando não são considerados suspeitos pelos patrões. Tem vários postos que demitem o funcionário quando é assaltado, porque acham que o funcionário está forjando assalto. Fica um funcionário na madrugada, em cada posto de gasolina, o cara é assaltado, não tem ninguém para poder dar nenhum tipo de benefício para o trabalhador. E além das empresas ter que descontar o assalto dos funcionários. Bem, a gente recebe aqui no estúdio o advogado trabalhista Cláudio Santos. Boa tarde. Boa tarde. É certo nesse caso aí, como a gente viu na reportagem, o frentista, o trabalhador ser descontado? Pois é, nesse caso específico, nós temos que ver que quem empreende atividade econômica pode ter lucro e assume os riscos. E ele não pode socializar os riscos dessa atividade com seus trabalhadores. Então, me parece que se não há uma norma de acordo coletivo com essa previsão, essa prática não pode ser feita, porque o empregado está sendo sócio do empregador no empreendimento da atividade econômica, o que não pode acontecer. Só na parte do prejuízo, né? Exatamente, na parte do prejuízo. Então, nos parece que nesse caso a responsabilidade tem que ser do empregador e assumir esse prejuízo decorrente dos assaltos. E quando acontece, igual no caso que a gente viu na reportagem, que até eles acusam os próprios funcionários de serem suspeitos de participação no crime e tudo mais, aí eles devem entrar na justiça, devem fazer o quê? Se ficar comprovado este ato do empregador, esse empregador pode vir a ser condenado por assédio moral, né, por dano moral, por ter ofendido o trabalhador. A justiça começa a ser sensível a esses casos e a condenar os empregadores quando humilham, quando praticam esses atos que acabam imputando ao trabalhador uma prática que eventualmente ele não fez, e na maioria das vezes não faz, né? Porque todos nós estamos submetidos à violência urbana do cotidiano. E se o empregador insistir em descontar o salário do empregado, no caso de assalto, por exemplo? É importante que o trabalhador busque o seu sindicato ou então que ele vá à Delegacia Regional do Trabalho e faça a denúncia de que está havendo um desconto abusivo do seu salário por um fato que ele não deu causa. E quando as empresas já apresentam esse risco iminente, assim, por exemplo, bancos? Né, Pois é, os bancos, existe uma lei própria que prevê que as agências bancárias, estabelecimentos que mexam com o numerário, devam ter serviço de vigilância e de proteção. Então, aquele empregador que tem um banco, tem enfim, essas que mexem com o dinheiro, não tem essa vigilância prevista na lei, aí ele pode vir a ser responsabilizado. E há uma fiscalização do Ministério da Justiça, do Ministério do Trabalho em relação a essa matéria. Que outro tipo de empresa corre esse risco, digamos assim? Sobretudo aquelas que mexem com o numerário. Essas, sim, obrigatoriamente tem que ter uma segurança. Não o caso de loja, porque loja é comércio, né? Mas agências bancárias, financeiras, loterias, tem que ter um sistema de vigilância. No caso da construção civil, por exemplo? A construção civil, o que o empregador deve zelar é pela observância das normas de segurança e medicina do trabalho. Agora, isso não afasta a responsabilidade objetiva se porventura acontecer um acidente de trabalho com seus empregados. Vamos para uma pergunta da rua. Meu nome é Leonice, minha profissão é vigilante. Eu queria saber quais são os direitos dos trabalhadores como eu, que põem todos os dias a sua vida em risco. No caso desses trabalhadores que
trabalham em condições de riscos acentuados. Então, nós temos o caso da eletricidade, quem trabalha com explosivo, com inflamável, e nos casos vigilantes, há previsão na CLT, para alguns casos, do adicional de periculosidade, 30% do salário, e no caso dos vigilantes, um adicional de risco, exatamente por essa atividade. Então, além do seu salário, ele recebe uma parcela que, entre aspas, indeniza aquele risco da qual ele está submetido. Seria como se fosse um seguro? Não propriamente um seguro, mas é uma parcela salarial, porque enquanto ele estiver submetido àquela condição de risco, que é a sua atividade, ele vai receber aquele percentual. 30% no caso do adicional de periculosidade e alguma percentagem prevista no adicional de risco para os vigilantes. Sim, mas isso não acaba, quer dizer, protegendo o trabalhador. É uma indenização por ele estar submetido àquelas condições, mas a proteção não. Por um lado, tem que ter a proteção do Estado, que deve cuidar da segurança pública, e do outro empregador, que naquela atividade de risco tem que oferecer condições seguras para o desenvolvimento da atividade dos trabalhadores. Outra pergunta? Eu sou comerciário, meu nome é Miranda, e pergunto o seguinte: em caso de roubo ou assalto, quem arcará com prejuízo? O trabalhador, ou o comerciante, ou o dono da loja? Quem arcará com esse prejuízo? Aquilo que a gente comentou, exatamente. Mas enfim, como é que é definido isso? Pois é, veja bem, Miranda, nesse caso específico, no caso de loja, quem assume o risco é o empregador e ele que vai pagar, arcar com esse prejuízo. Ele não pode descontar do trabalhador. Todos os casos, em todos os segmentos? Todos os casos, em todos os segmentos. Porque senão você tem um sócio que está compartilhando com você aquela atividade. O empregador divide todos os lucros com o seu empregado? Não. Então, ele não pode socializar todos os prejuízos. A segurança de shopping, a segurança dos estabelecimentos comerciais deve prover para que haja um ambiente de trabalho saudável e seguro. Entretanto, se a violência urbana chega a esses locais de trabalho, não se pode responsabilizar o trabalhador por esse infortúnio. Então, ele vai poder ter lucro, o empregador, mas, em consequência, terá que arcar com eventuais prejuízos dessa sua atividade econômica. E ele que vai acionar o shopping, ele que vai acionar o Estado para ser ressarcido daquele prejuízo que ele teve, não descontar da remuneração do trabalhador. Tá, isso inclui acidentes também, né? O empregador está responsável por isso. Isso. Aí, no acidente, nós temos que ver, pelo novo Código Civil, se há uma atividade de risco, presume-se que a responsabilidade é do empregador. Ele que vai ter que comprovar se o trabalhador concorreu para a ocorrência daquele infortúnio. Mas já se parte do pressuposto que a responsabilidade, no caso do acidente de trabalho, é do empregador naquelas atividades de risco. Ok, outra pergunta. Luiz Antônio, sou advogado. Eu gostaria de saber, em caso de furto ou roubo no interior de alguma loja, caso venha a causar algum dano a algum usuário ou a algum funcionário da loja, a quem seria imputada essa responsabilidade? A quem deveria arcar com os prejuízos? Continua sendo. Pois continua sendo empregador. Então, nós temos que verificar em que aspecto que se ocorreu esse infortúnio, né? Porque, veja, não dá para responsabilizar o trabalhador por conta do assalto. E o empregador que está empreendendo atividade econômica, ele vai ser responsabilizado por aquele assalto que era obrigação da segurança pública ou do shopping, do estabelecimento. Então, há uma controvérsia, vai depender muito do caso concreto, em que medida as medidas de segurança foram adotadas para coibir aquele infortúnio. Caso contrário, o cliente terá que buscar a indenização do Estado e não do empregador. No caso, o funcionário. Claro. Não só o funcionário. O cliente entrou e foi assaltado, quer dizer, ele vai recorrer a quem, né? A não ser no caso de banco, porque aí nós temos uma lei específica, ou estabelecimento de crédito, que aí ele é responsável. Se o infortúnio acontece dentro do banco, o banco é responsável. Porque ele tinha que prover a segurança como está determinado em lei. Nas atividades de comércio, é um pouco difícil, porque é o Estado que tem que cuidar da segurança pública e não o empregador. Até dentro do comércio? É considerado isso? Como assim? O Estado tem que prover a segurança dentro do comércio? Se o assalto acontece, é porque ele não cuidou da segurança pública. Então, ele que tem que responder por esse infortúnio, o Estado, e não o empregador. Muito obrigada pela sua participação. De nada. E o nosso